Presidente, gravação iniciada. Ok, obrigado. Descansa com o item 7 da pauta. É o meu. Tem vídeo gravado, né? Como? Tem. Tem um vídeo aí no 7. Tem vídeo, né? Recorrente Fazenda Nacional, interessado leasing BMC, arrendamento mercantil, doutora Tatiana, relatora. Certo, Com a presidente. palavra, doutora Tatiana. Desculpa, qual é o item, presidente? Achei que era o 10. Item 7. Trata-se de um recurso especial interposto pela Fazenda contra acórdão 11.01.0060 da primeira turma ordinária da primeira Câmara da primeira sessão, que por unanimidade de votos deu provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência do crédito tributário de IRCS relativo ao ano calendário de 98, mantendo-se a decisão recorrida nos demais termos do relatório e voto que integram o presente julgado. O colegiado assim consignou a seguinte ementa, né? Decadência. Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da 812 pelo STF, cancela-se o lançamento no qual não foi observado o prazo quinquenal previsto no CTN. E aí, juros de taxa Selic, né, de acordo com a súmula tal, os juros incidentes sobre os débitos tributários são devidos no período de inadimplência. A Fazenda Nacional interpôs recurso especial contra o referido acórdão, requerendo o afastamento da decadência relativa ao ano calendário de 98, diante da ausência de recolhimento de RCS nesse período, aplicando o prazo decadencial previsto no artigo 173. Em ofício, o Banco Bradesco Financiamento manifesta a desistência parcial do presente processo em razão da adesão ao parcelamento disposto na Lei 11.941, relativamente à parte que mantido o lançamento fiscal do acórdão 11.01.0060. Em resolução, a segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão declinou competência para a Câmara Superior para apreciação do recurso especial interposto pela Fazenda. Em despacho, aí foi dado seguimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. É o relatório, presidente. Obrigado, doutora Tatiana. Vou passar o vídeo gravado. Bom dia, senhor presidente, senhora relatora, demais conselheiras e conselheiros. Em debate, a regra decadencial de um lançamento feito em novembro de 2004, relativa a fatos geradores ocorridos em 1998. De um lado, o acórdão recorrido aplicou a regra do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. De outro, a PFN pretende ver aplicada a regra do artigo 173, inciso 1, do mesmo CTN. Em que pese tratar-se de um tema bastante conhecido de vossas senhorias, eu peço vênia para... Parou. Para mim também. Para mim também. Para mim também. Para mim também. Vou recomeçar. Foi na hora que alguém tossiu. Fui eu. Presidente, o senhor gostaria que eu passasse daqui? Talvez seja a conexão? Pode passar. Acho que tem que desligar os microfones todo mundo, né? O meu estava desligado. Todos... Desliga o então microfone. vamos tentar o presidente mais uma vez e todos desligam o microfone. Isso, todos desligam o microfone, doutor Luiz pode passar. Sim, senhor. Vou passar, presidente. Presidente, eu peço que o senhor cancele a transmissão para que eu possa então passar. Só pode compartilhar uma vez. Presidente? Já removi o vídeo. Já removi o vídeo.
Vamos todos, então, desligar o microfone. Bom dia, senhor presidente, senhora relatora, demais conselheiras e conselheiros. Em debate, a regra decadencial de um lançamento feito em novembro de 2004, relativa a fatos geradores ocorridos em 1998. De um lado, o acórdão recorrido aplicou a regra do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. De outro, a PFN pretende ver aplicada a regra do artigo 173, inciso 1, do mesmo CTN. Em que pese tratar-se de um tema bastante conhecido de vossas senhorias, eu peço vênia para destacar um ponto que é bastante relevante no caso concreto. É que, de fato, houve uma superação do racional empreendido pelo acórdão recorrido. Lembrando que, para o acórdão recorrido, o simples fato do imposto de renda e a CSL serem tributos sujeitos à homologação seria suficiente a atrair a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, independente do fato de haver ou não pagamento. A jurisprudência, contudo, entende como importante, como essencial, a existência ou não desse pagamento prévio, sob pena de aplicar-se o artigo 173, inciso 1 do CTN. Ocorre que, no caso concreto, ainda que se aplique a regra do artigo 173, o exercício 98 permanece decaído. E aqui o que se tem, na verdade, é uma busca da PFN por uma leitura elastecida dessa regra decadencial, que não é condizente com a melhor interpretação que deve se dar à legislação. Aliás, essa interpretação já foi feita pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no RESP 973-733, e definiu que aquela expressão exercício seguinte, prevista no artigo 173, significa o ano subsequente à ocorrência do fato imponível. Portanto, no caso concreto, como os fatos imponíveis ocorreram em 98, o prazo decadencial começa a fluir em 1º de janeiro de 99, tendo seu transcurso de 5 anos até 1º de janeiro de 2004. Como o lançamento foi feito somente em novembro de 2004, ainda que se aplique o artigo 173, ele também se encontra decaído. Essa interpretação, ela também é validada pelos acórdãos da primeira turma, que detém a competência ordinária para julgamento desses tributos, e eu destaco aqui o acórdão 9101-004-724, que endossa esse entendimento. E trago também uma situação curiosa, é que os dois paradigmas trazidos pela PGFN, apesar de aplicarem aos casos concretos o artigo 173, também fazem a leitura da sua aplicação no interesse defendido pelo ora recorrido, o que, de certa forma, inclusive, prejudica o próprio conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional, já que os paradigmas trazem uma tese jurídica que não favorece o pedido da recorrente. Então, com essas breves considerações, o que se pede aqui é o não provimento do recurso especial, mantendo-se a declaração de decadência em relação aos fatos geradores de 98, por ser medida concetânea com a melhor interpretação da norma legal. Bom dia a todos, muito obrigado. Perfeitamente, presidente. Terminamos. Com a palavra, relatora. Bom, eu estou conhecendo o recurso especial da Fazenda, tá? Eu concordo com o despacho de admissibilidade. A recorrente aponta dissídio em relação à interpretação da decadência para lançamentos tributários por homologação quando não ocorre pagamento antecipado. E aí se aplica o artigo 150, parágrafo 4, o artigo 173. A recorrente informa em sua peça recursal que o acordo ora recorrido aplicando o prazo previsto no artigo 150 acolheu o preliminar de decadência do período acima mencionado, embora não tenha havido antecipação do pagamento dos tributos. Divergiu da jurisprudência do CARF, que vem determinando a aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 173. O acordo recorrido decidiu que o direito da Fazenda de realizar o lançamento no caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação está previsto no artigo 150, sendo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude e simulação. Hipótese em que o prazo decadencial deve ser contado em conformidade com o artigo 173.1 do CTN. Então, para mim, resta demonstrado também. Quanto ao mérito,
Eu só vou pedir um pouco de ajuda por conta até a manifestação do patrono, tá? Porque eu não sei se eu contei corretamente. Não há pagamento do tributo, né? E menção à declaração DCTF, o que para o fato gerador ocorrido em 1998, o lançamento somente poderia ser efetuado em 99, fazendo com que o início do prazo decadencial fosse para o 1º de janeiro de 2000. Então, por isso que eu entendi que estaria decaído. Mas, com a manifestação do patrono, eu fiquei um pouco confusa. Aí, se alguém puder me esclarecer, eu agradeço. Nesse caso aqui, Doutor se o Luiz, doutor Luiz quiser falar, pode falar. doutor Luiz pediu a palavra. Ok. Senhor presidente, esse caso foi muito claramente colocado pelo patrono, doutor Luiz Paulo Romano. Na verdade, o que ele está defendendo é a aplicação literal do 3º parágrafo da ementa do recurso especial que nos vincula. É aquele que começa com a palavra ineludivelmente. Eu estou puxando pela minha memória, não deu tempo de fazer aqui a pesquisa e ler para vocês, mas eu tenho certeza que é o ineludivelmente. Em 2012, à época eu presidi a 2ª sessão, então esse acordo está publicado na 2ª turma, mas era uma questão de decadência do IRPF, cujo fato gerador também ocorre aos 59 minutos e 50, aos 59 minutos das 23 horas de 31/12. Então, eu queria entender o que significava aquele 3º parágrafo da emenda. Ineludivelmente é o 1º dia do ano subsequente ao do fato gerador. Isso está literalmente colocado. Só que aquele caso era um caso de decadência de contribuições previdenciárias, cujo fato gerador ocorre mês a mês. Então, o 1º dia do exercício subsequente àquele em que poderia ser efetuado o lançamento, era o 1º dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador. A ratio decidendi, que nós somos vinculados a ela, tem que ser aplicada a uma situação ligeiramente diferente, que é a do IRPJ. O IRPJ ele tem fato gerador ocorrido em 23 horas e 59 minutos e 59 segundos de um determinado ano. Portanto, você só pode lançar no ano seguinte. E o 1º dia do ano subsequente àquele em que poderia ser lançado é o outro ano. Temos uma diferença aí de um ano por conta do momento da ocorrência do fato gerador. Então, eu tenho um voto nesse sentido em 2012. Não tive tempo de fazer a pesquisa para dar o voto, mas o que eu pensei na época eu me lembro. Não é uma aplicação literal do parágrafo 3º da ementa. Você tem que aplicar de acordo com o tributo que está sendo julgado. Por esses motivos, eu acompanho a relatora e, com todas as vênias, não concordo com a aplicação literal desse parágrafo 3º. Presidente, esse é o esclarecimento que eu gostaria de fazer. Obrigado. Doutor Luiz, foi esse o racional que eu fiz, mas eu realmente, como a gente nunca tinha votado em RICS, eu fiquei um pouco insegura. Doutor Andrada, quer falar? Eu só estou aplicando ao IRPJ o que eu já aplicava ao IRPF. No caso aqui, como se trata de apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o fato gerador, como muito bem disse o doutor Luiz e a doutora Tatiana, é 31 de dezembro, né, de 98. Poderia ser lançado em 99, o 1º dia do exercício seguinte, ano calendário 2000, conforme colocou a doutora Tatiana no voto. Então, acompanha a relatora, presidente. Se fosse lucro real trimestral, apuração trimestral, poderia ser diferente, mas aqui no caso é apuração anual. Ok. Doutor Luiz, para confirmar o voto. Presidente,
Eu vou acompanhar a relatora pelas conclusões, porque eu não concordo com a questão da DCTF que foi colocada no voto. Para mim, pagamento tem que ser pagamento, não vale a DCTF. Somente isso acompanha pelas conclusões. É só uma coisa, para ver se eu acompanho pelas conclusões. É porque a doutora Tatiana, ela considera não só a DCTF, ela considera qualquer declaração como... Não é isso? Eu mudei, doutora Ah, Andrada, mudou? agora é só DCTF. Só a DCTF? Não, a Isso. DCTF, se o DEP tiver declarado no DCTF, realmente não tem que ter ser lançado, né? Tá. Decadência. Perfeito, pelas conclusões. Porque se foi lançado é porque não está declarado no DCTF, né? Perfeito. É também pelas conclusões, presidente. Doutor Balcer, Eu só estou na dúvida em relação se voto pelas conclusões ou voto com a conselheira Tatiana. A questão da DCTF não ficou clara para mim, desculpa. O entendimento da doutora Tatiana eu acho que o senhor considera somente quando há compensação, o decomp. é só nesse caso. Então, voto pelas conclusões. Uhum. Porque eu lembro do voto do senhor. Perfeito. Muito obrigado. Doutor Jorge, Com a relatora, presidente. Pelas conclusões, perdão. Com a relatora, pelas conclusões. doutora Érica, Eu acompanho a relatora. doutora Vanessa, Acompanho a relatora, presidente. Também entendo que a DCTF é válida como pagamento. também acompanho pelas conclusões. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento de recurso especial interposto pela Fazenda. Os conselheiros Andrada, Luiz, Valci, Jorge e Rodrigo votaram pelas conclusões. Agora, item 12, doutora Vanessa, aquilo que a senhora estava falando. Só para o item anterior, não precisa retornar, não, viu? Eu olhei isso. A gente está dando provimento, afastando a decadência, mas o acordo recorrido já entrou no mérito. Vencida a questão de decadência, ele entrou no mérito. Tá, perfeito. Item 12. Estou só registrando as conclusões, porque não entendem como válida a declaração, né? Isso. Tá. Eu vou refletir nos termos do artigo 63, é claro, do RICARF, na ementa também. Ok. Pronto, doutora Vanessa. Então, item 12, doutora Vanessa, recorrente White Martins. Vai ter videoconferência, né? Acompanhamento. Recorrente White Martins, interessado em Fazenda. Teremos a videoconferência. Estou com a palavra, doutora Vanessa. Tá, não tem O que... advogado não tem que entrar? Tem que entrar o advogado? Exatamente, tem que entrar antes. Presidente, farei a convocação. Tá. O voto já está na pasta. Eu me confundi com a gravação que é depois. Item 12 da pauta. Item 12 da pauta. Doutor Bruno Covelho, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Ok, obrigado. Presidente, o patrono foi convocado. Obrigado. Vamos aguardar.
Presidente, só para informar que ele está entrando pelo celular, então por isso a demora. Tá? Bom dia, doutor Bruno. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia a todos. Bom dia. Então, com a palavra a relatora, para fazer o relatório do item 12, doutora Vanessa. Então, trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte White Martins, buscando a reforma do Acórdão 1301-001752, de 4 de fevereiro de 2015, proferido pela primeira turma ordinária da terceira Câmara, da primeira sessão, que deu provimento parcial ao recurso de ofício e ao recurso voluntário. Referida decisão foi ratificada pelo Acórdão 1301-002277, que negou provimentos e embargos de declaração opostos pelo contribuinte. Os julgados foram, assim, ementados. Aqui as ementas dos julgados. Então, eu vou ler só a parte da ementa que trata da matéria do recurso especial, né? Decadência, lançamento por homologação, dolo. A teor do disposto no artigo 150 do CTN, denominado lançamento por homologação, opera-se pelo ato em que a autoridade administrativa, tomando conhecimento da atividade exercida pelo contribuinte, no sentido de apurar o tributo devido, expressamente a homologa. O referido artigo fixa o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, para que a autoridade administrativa promova essa homologação. Contudo, se comprovada a ocorrência do dolo, tal prazo, tido como decadencial, não é aplicável. Nesse caso, a decadência é regida pelas disposições do artigo 173 do mesmo diploma legal. O fato de o contribuinte não impugnar as imputações em que o dolo restou caracterizado não faz desaparecer a conduta retratada nos autos, motivo pelo qual torna-se inaplicável o prazo estampado no parágrafo 4º do 150 do CTN. Não resignado com a parte do acórdão que lhe foi desfavorável, então o contribuinte apresenta um recurso especial de divergência quanto à contagem do prazo decadencial nos casos de inexistência de dolo. Sustenta que o acórdão recorrido, ao restabelecer a tributação do período base de 96, mesmo entendendo inexistir conduta dolosa naquele ano, adotando a contagem do prazo decadencial nos termos do 173 do CTN, diverge do entendimento externado nos acordos indicados como paradigmas, que é o 1302.001.986 e 1402.00802. Então, foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho proferido pelo presidente da terceira Câmara da primeira sessão, para entender como comprovada a divergência jurisprudencial. De outro lado, a Fazenda Nacional apresentou contra-razões, postulando preliminarmente o não conhecimento do recurso e, no mérito, a negativa de provimento. É o relatório. Com a palavra, doutor Bruno. Obrigado, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Serei breve em minha exposição e começarei por uma preliminar trazida nos memoriais de aplicação do artigo 19E da Lei 10.522 de 2002 ao acórdão recorrido, tendo em vista que este foi decidido pelo voto de qualidade. Como o julgamento ainda não foi definitivamente concluído na esfera administrativa, deve ser aplicado o artigo 19E ao caso concreto e retificada a conclusão do julgamento para negar provimento ao recurso de ofício quanto à matéria decidida pelo voto de qualidade em observância ao artigo 106, inciso 2 do Código Tributário Nacional. Bem, caso superada essa preliminar, deve ser dado provimento ao recurso especial em razão da decadência de 1996. O que ocorreu? Entre outras infrações, o auto considerou indevida a dedução de despesas com serviços prestados por AC Lopes nos anos de 1996, 97 e 98, aplicando a multa qualificada de 150% por entender ter havido dolo. A DRJ, então, reduziu essa multa de ofício para 75%, por entender não haver nos autos elementos que caracterizassem o dolo. E, consequentemente, como houve pagamento antecipado de tributo, aplicou a contagem prevista no artigo 150, parágrafo
Doutor, a gente está com alguma falha no... As pessoas estão ouvindo direito? Não, né? Doutor Bruno, acho que o senhor vai ter que sair e entrar de novo. Eu acho que é problema de internet, hein? Tá bom. É, problema da internet dele. Os senhores me ouvem? Agora melhorou. Os senhores me ouvem, não? Agora sim, está perfeito. Tá ótimo. Obrigado. Bom, então, retomando, o acórdão recorrido entendeu não haver decadência, pois, no seu entendimento, uma vez lavrado o auto com multa qualificada de 150%, a contagem do prazo decadencial deveria ser nos termos do artigo 173.1 do CTN, ainda que essa multa viesse a ser desqualificada, como foi o caso. Então, assim, esse entendimento do acórdão recorrido não tem embasamento legal, doutrinário, nem mesmo jurisprudencial, sendo contrário a diversos acordos do CARF, e que eu até peço vênia para ler 2 pequenos trechos de acordos que nós citamos nas peças recursais, inclusive no memorial, trecho do acórdão 13.02.001.986, de 15 de 9 de 2016, abre aspas, o afastamento da multa qualificada e a existência de declaração / recolhimentos de tributos federais pelo regime simplificado previsto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Também um trecho do acórdão 1402.00802, de 21/10/2011, abre aspas, desqualificada a multa de ofício à luz do entendimento do STJ, manifestado em recurso repetitivo, havendo antecipação de pagamento dos tributos, o transcurso do prazo decadencial ocorrerá em 5 anos, a contar da ocorrência do fato tirador na forma do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Então, por essas razões, a recorrente pede espera seja dado provimento ao seu recurso especial. Muito obrigado. Palavra relatora. Presidente, antes de adentrar o voto, com relação a essa preliminar de aplicação do 19E, levantada nos memoriais, né, nós não temos, a turma não tem competência para aplicar a decisão anterior e nós ficamos vinculados à portaria editada pelo ministro, então, não temos como fazer essa aplicação. Então, eu ultrapasso essa preliminar. Alguém quer se manifestar? Eu posso seguir, presidente? Pode seguir. Posso seguir? Ok. Então, a admissibilidade. O recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte atende aos pressupostos de admissibilidade, constantes no RICARF, devendo, portanto, ter prosseguimento. Em sede de contra-razões, a Fazenda Nacional postulou não conhecimento do recurso com base em 2 argumentos. As situações fáticas tratadas nos acordos recorridos e aqueles indicados como paradigma são distintas, não preenchendo o requisito da similitude fática necessária para a comprovação da divergência, e também porque o recurso seria inadmissível em razão de julgado recorrido seguir entendimento da súmula CARF número 72, conforme disposto no artigo 67, parágrafo 3º do RICARF. Os argumentos da Fazenda Nacional quanto à inadmissibilidade do apelo especial do contribuinte não devem prosperar. Quanto à alegada ausência de similitude fática, tem-se que as diferenças fáticas contidas nos acordos recorridos e aqueles indicados como paradigma são meramente incidentais. A discussão central posta nos acordos é o termo inicial da contagem do prazo decadencial, pela regra do artigo 150, parágrafo 4º, ou do 173, inciso 1, ambos do CTN, quando afastada a qualificação da multa pela inexistência de dolo ou conluio na infração. A existência da divergência foi bem considerada no despacho de admissibilidade do recurso. Então, aqui eu só vou ler o que eu negritei, né? Que tanto o paradigma quanto o recorrido guardam semelhanças, apesar de situações fáticas que exigiram as autuações dos acordos confrontados não serem a mesma, pois ambas trataram de lançamento de tributo com multa de ofício qualificada de 150%, onde as multas foram restabelecidas para o patamar de 75%, na medida em que não se configurou o dolo ou conluio.
Contudo, no paradigma, o afastamento da multa qualificada levou o colegiado a aplicar o prazo decadencial previsto no 150, parágrafo 4º, enquanto no recorrido aplicou-se à infração o prazo decadencial do 173, inciso 1, do mesmo diploma legal. Então, com relação ao segundo paradigma, né, a explicação foi a mesma. Exemplo do que foi dito quando da análise do primeiro paradigma, as situações fáticas que firmaram a convicção dos colegiados acerca da configuração ou não do dolo são distintas. Entendo que o paradigma aborda a questão da amortização do ágio, recorrido diz respeito a despesas de variações cambiais passivas e despesas de prestação de serviços. Todavia, constata-se a existência do mesmo pressuposto fático, ou seja, ambas as infrações tiveram sua multa de ofício restabelecida para o patamar de 75% após a turma julgadora afastar a configuração do dolo. Sendo que no paradigma aplicou o prazo decadencial de 150, parágrafo 4º, e no presente processo, o prazo foi do 173, inciso 1. Não, portanto, existente similitude fática suficiente, a comprovação do dissídio interpretativo deve ser mantido para o prosseguimento do recurso. Entende-se ainda não haver respaldo para a inadmissibilidade do recurso, com base na súmula CARF 72, cujos termos são caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo artigo 173, inciso 1 do CTN. No caso em análise, discute-se justamente qual a contagem do prazo decadencial na hipótese de ser afastada a ocorrência de dolo para aquele fato gerador, não se vislumbrando a aplicação em conteste da súmula. Assim, também por essa razão, deve ser dado seguimento ao recurso especial. Posso passar o mérito, presidente? Eu quero falar sobre o conhecimento. Então vamos votar primeiro conhecimento, já que foi levantado por um conselheiro. Doutor Andrada. Esse processo, esse acordo recorrido, ele é muito sui generis. A situação foi o seguinte: houve o lançamento, né, do imposto de renda, anos calendários 96, 97, 98, com qualificação da multa por a ocorrência de dolo, fraude, né? O interessante é que a DRJ... Acho que o patrono caiu, não é? Aguardar. Doutor Andrada. Ok. Já ia até comentar isso aqui, que ele ou caiu ou preferiu sair. Vamos esperar, vamos aguardar um pouco, então. Ana Tereza, presidente, eu pergunto se a senhora Ana Tereza pode verificar se ele está na sala de espera para poder saber o que aconteceu. Sim, presidente, ele não entrou na sala de espera. Retornou. Retornou. Ok. Posso prosseguir, então? Pode prosseguir. Agora o doutor Bruno voltou. Estou retornando, o doutor Andrade então, pediu... Eu estava falando que foi um lançamento de imposto de renda, anos calendário 96, 97, 98, com multa qualificada, e a DRJ afastou a multa qualificada e aplicou o prazo decadencial do artigo 150, parágrafo 4º. O acordo recorrido reverteu essa decisão. Reverteu essa decisão por ter entendido que havia... É uma decisão sui generis, eu nunca tinha visto. Por ter havido mantido a qualificação da multa em relação a outra infração que o contribuinte não impugnou e efetuou o pagamento, do ano calendário de 98, veja bem, do ano calendário de 98, o acordo recorrido afastou a decadência do artigo 150 e jogou para o artigo 173 em razão de ter havido infração que a qualificação da multa foi mantida e o contribuinte não recorreu. Por essa razão, por ter havido dolo em parte da infração, mesmo de que outro ano calendário, que foi o seguinte, ele manteve a decadência do artigo 173, inciso 1. Veja bem, os paradigmas, todos os dois paradigmas, a qualificação da multa foi afastada na íntegra. E por isso aplicou-se o artigo 150, parágrafo 4º. Nós não temos, não dá para a gente saber se os paradigmas, se tivesse mantido parcialmente
a qualificação da multa de outro período, se ele continuaria aplicando o artigo 150 ou 173. Então, as situações fáticas são relevantes, né, as diferenças fáticas, nesse caso, são relevantes porque nos paradigmas não teve esse incidente processual de manter a qualificação da multa só em parte do lançamento. Então, eu entendo que essa diferença aí é relevante e os paradigmas não entraram numa situação da mesma situação para decidir sobre essa questão. Então, os paradigmas não decidiram em situação semelhante para afastar a decadência, tendo mantido em parte a qualificação. Os paradigmas, a qualificação foi afastada na íntegra, sobre todas as infrações. E no recorrido, a qualificação foi mantida em parte. E por essa razão que o recorrido manteve, certo ou errado, não estou entrando no mérito, certo ou errado, ela manteve o artigo 173 por conta de parcialmente, em algumas infrações, ter havido a manutenção da qualificação da multa por ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Então, eu entendo que essa diferença é relevante e não sendo possível conhecer o recurso por causa dessa circunstância. É nesse sentido que eu estou votando, presidente, para não conhecer do recurso. Então, vamos votar primeiro conhecimento, doutora Tatiana. A doutora Vanessa gostaria de falar? Só fazer um esclarecimento, presidente. O doutor Andrada sintetizou muito bem a situação fática desse processo e do voto recorrido, que realmente é um voto diferente, né? O meu raciocínio pelo conhecimento foi justamente porque, da parte do auto de infração, que se deu prosseguimento à discussão no processo, foi afastado todo o dolo e afastada a multa qualificada, com relação aos demais períodos que nem entraram na discussão que o contribuinte efetuou o pagamento, né, que foi mantido o dolo. Então, para mim, essa situação seria irrelevante para a questão da aplicação da decadência, porque toda a parte que está sendo discutida foi afastado o dolo. E me parece que o que eu entendi do acordo recorrido ele é bem extenso, né, mas o que eu entendi da leitura é que, assim, por ter sido aventada a ocorrência de dolo, quando da realização do auto de infração, é que ele decidiu manter, então, a aplicação do artigo 173, inciso 1 do CTN, né, por isso que eu entendi que seria possível conhecer esse recurso. Só esse esclarecimento, presidente. Obrigada. Indo com a palavra a doutora Tatiana. Em relação ao cerne da discussão, realmente ambas as infrações, né, tiveram sua multa de ofício restabelecida, né, como bem colocou a doutora Vanessa, após as turmas afastarem a configuração de dolo, né, aí um aplicou um 150, parágrafo 4, o outro aplicou um 173. Então, peço vênia, né, ao doutor Andrada, mas eu vou acompanhar a relatora. Doutor Luiz. Presidente, esse é um caso complexo e eu gostaria de registrar que, no meu entendimento, o doutor Andrada foi brilhante ao apontar a diferença fática. À primeira vista, o que a gente estaria discutindo se afastar do dolo, aplica 150. Parece ser essa a discussão, mas, na verdade, e aí ficou muito claro quando o nosso decano abriu as colocações dele, o que está se discutindo aqui é se o dolo de uma das infrações, que no caso do recorrido é indiscutível, porque o pagamento, com 150, ele atrairia para todo o auto de infração ou só para aquela infração a regra decadencial do 173, inciso 1º. O que nós precisaríamos de ter no paradigma para ter certeza de que essa situação na turma do paradigma daria decisão diferente, que é a regra de aderência que o doutor Andrada colocou,
seria um paradigma em que, de 2 infrações, somente uma tivesse o dolo revertido e que a regra decadencial tivesse sido aplicada diferenciadamente para cada infração. O que a gente está discutindo no recurso, é se o dolo é no lançamento ou se é na infração. E, para isso, o paradigma precisava ter 2 infrações, uma com e outra sem dolo, para nós sabermos como o colegiado paradigmático se comportaria frente à situação dos autos. Então, feitas essas considerações, eu só concordei com o doutor Andrada, tentei colocar em outras palavras para ficar claro para o colegiado, mas ele foi preciso, então, com todas as vênias, a relatora, que sempre faz uma análise de admissibilidade muito bem feita, e ressalvando que esse é um caso complexo, eu vou acompanhar a divergência aberta magistralmente pelo nosso decano, doutor Andrada. Obrigado, presidente, é meu voto. Doutor Valcir. Eu quero parabenizar a doutora Vanessa pela questão do conhecimento, mas eu tenho um entendimento mais restritivo, como já apontei em outras ocasiões. Neste caso aqui, voto com a divergência, porque creio que não há similitude fática que dê sustentação para o conhecimento. Doutor Jorge. Com a devida vênia, doutora Vanessa, não conheço, acompanho a divergência. Okay. Doutora Érica. Eu entendo aqui, né, pela análise que a doutora Vanessa, bem como o doutor Luiz falou, que é muito difícil e tudo, né, nesse caso aqui, mas eu entendo que aqui dá, sim, para conhecer. Então, eu vou acompanhar a doutora Vanessa. Como todos disseram, realmente é bem complicado, ainda mais que essa admissibilidade não foi feita por nossa sessão, então acaba fugindo um pouquinho do que a gente está acostumado aqui, né, que a pessoa que fez não são as que a gente tem recorrentemente analisado, mas o doutor Andrada puxou muito bem. Essa diferença fática aí é sutil, mas existe, e é bem diferente. Também estou não conhecendo do recurso. Então, por maioria de votos, não se conheceu do recurso especial interposto pelo contribuinte. Vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Doutor Luiz Eduardo pode fazer o voto vencedor. Ok, doutor Luiz. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos. Obrigado, doutor. Próximo é o item 22, de minha relatoria. Recorrente Sul América, Companhia Nacional de Seguros. Interessado Fazenda Nacional. Alguns processos iguais, mas parece que os outros saíram de pauta. Então eu peço aí a Ana Tereza que convoque o advogado. Ok. Doutora Laís, advogada, doutora Laís. Ok, presidente, farei a convocação. Já está na pasta compartilhada. Item 22 da pauta, doutora Laís Lapoente. Seu processo será julgado agora. Por favor, verifique mensagem privada no chat. Item 20.
Item 22 da pauta. Esse Doutora Laís processo Lapointe, súmula, seu processo será julgado ele é agora. acima de 8 Por milhões. favor, verifique mensagem privada no Ele é chat. 8.439.000. É a súmula? Um Então, pouquinho vou coisa esperar. assim. Nossa, 8.439. eu fiz um pente fino, viu? Ele é a súmula, né, doutor Rodrigo? Ah, se fosse. Isso que eu não olhei. Se É a súmula 105. Eu tenho o Isso, processo. Ok. Bora aí. Desculpa aí. Que eu fiz um pente fino dessa vez, bem detalhado. Eu procurei fazer também. Senão é muito trabalho do doutor Andrada. Doutora Laís está presente. Doutora Laís consegue nos ouvir? O vídeo e o áudio da doutora Laís estão fechados. Doutora Laís. O sinal dela está perfeito, está até verde aqui, ó. Conexão boa. A conexão dela está boa. Saiu. Vamos aguardar o retorno. Voltou. Presidente, tem mensagem aqui. Oi, bom dia. Eu saí e entrei novamente. Voltou? Tá funcionando? Ok, obrigada. Doutora Laís agora está perfeito. Tá ótimo. Obrigada. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte, folhas 930 a 953, contra acórdão 202000782, proferido pela segunda turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão. Eis a ementa. Multa isolada por falta de recolhimento de estimativas. A incidência de multa isolada, aplicável à hipótese de falta de pagamento das estimativas mensais da contribuição social, não elide a aplicação concomitante da multa de ofício calculada sobre diferenças dessa mesma contribuição devidas na apuração anual. O recurso especial teve segmento parcial, apenas no que tange a impossibilidade de cumulação da multa isolada sobre estimativas com a multa de ofício, para todos os períodos objetos da autuação. A PGFN não apresentou contrarrazões. É o relatório, a doutora Laís tem 15 minutos. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, conselheiros. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa sessão. E eu vou ser bem breve, não vou realizar uma sustentação, porque a questão está acumulada. Gostaria de chamar a atenção apenas para o fato de que aqui estamos discutindo somente a incidência de multa isolada sobre as estimativas de contribuição social do ano calendário de 2004. Essa multa isolada está capitulada no inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei 9.430, de 96. E, como eu disse anteriormente, a questão é objeto da súmula CARF número 105, que determina que não é cabível a aplicação da multa isolada em concomitância com a multa de ofício. O ano calendário aqui, como eu disse, é 2004. Além disso, diversas decisões desse conselho, inclusive a citada no recurso especial, são contrárias à decisão proferida pela turma Cor. Só isso, só gostaria de destacar a súmula mesmo.
Eu vou ler o voto. Eu estou dando provimento parcial até 2006. Se for só 2004, realmente a gente altera a conclusão aqui. Desculpa interromper. O acórdão da turma baixa fez uma confusão. Ele colocou de 2003 a 2007, se eu não me engano. Eu até fui verificar novamente na autuação e é ano calendário 2004. Presidente, houve embargos, não? Não. Sim, senhor. Não. Vamos lá. Preenchidos todos os requisitos, respeitadas as formalidades, conheço o recurso especial. Até porque não teve contrarrazões. No mérito, até o ano calendário de 2006, a questão está pacificada. Súmula CARF 105. A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no artigo 44, parágrafo 1º, inciso 4 da 9.430, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento do IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido, apurado no ajuste anual, devendo subsistir somente a multa de ofício. Já quanto à possibilidade de acumulação das multas a partir do ano calendário 2007, é vasta a jurisprudência da primeira turma nesse sentido, conforme adiante exemplificado. É aqui que talvez eu tenha que mudar o voto, com essa ajuda dos colegas aí. Aí eu faço todo o arrazoado, em cima da súmula 105, trago também o voto da doutora Viviane, mas a minha fundamentação é toda para não aplicar a súmula a partir de 2007. Tanto que no final eu coloco, à vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso interposto pelo contribuinte para afastar a aplicação da multa isolada sobre estimativas não recolhidas até o ano 2006, porque no acordo recorrido veio 2007 também. Se vocês forem ver lá na ementa, está com o período 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007. Aí eu retirei somente o ano 2007. Por isso da provimento parcial. A doutora está alegando que só o ano 2004, né? Isso. Você está aplicando a súmula, agora precisa corrigir mesmo, é só o ano calendário 2004. O acordo do DRJ faz referência só a 2004, eu acabei de abrir o auto de infração, é só 2004, então o provimento é integral. Aí eu vou tirar a fundamentação, que é toda a fundamentação foi para para manter 2007, né? Manter 2007. Então eu vou trocar em 22. Então, o voto ajustado vai ficar mais simples. Presidente, eu só faço a ressalva que se o senhor mantivesse seu voto original, seu voto minutado, em sede de liquidação, daria o mesmo resultado. Exatamente, Não daria problema nenhum fazer isso, porque, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é analisando o recurso contra uma decisão, não revendo o auto de infração. Exatamente. O resultado final é o mesmo. Tanto faz. Só que eu vou estar aqui fundamentando. Só que eu já recebi embargos para corrigir isso aí. É melhor corrigir logo. Então, eu vou fazer um voto simples, já que é 2004 só, então o voto fica aqui, ó. No mérito, até o ano calendário de 2006, eu vou colocar assim, vírgula, já que o caso hora aplicada somente em 2004, a questão está pacificada. A súmula 105, acabei de ler. Aí, toda a fundamentação a partir de 2007, eu tiro. São 3 parágrafos também. Aviso do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte para afastar a aplicação da multa isolada sobre as estimativas não recolhidas. Vai ficar dessa forma. No ano, em vez de colocar até o ano 2006, vou colocar no ano 2004. Entenderam? Vou ajustar o voto, mas é dar provimento total. Doutora Andrada? A discussão é somente a multa isolada, né? Porque eu vi que o lançamento não é só multa isolada, não. Teve exigência de contribuição social também.
Sim, Em mas relação à multa isolada, é porque acompanho o relator, presidente. o conhecimento foi parcial, Ah, ok. somente em relação à multa isolada. Ok, acompanho o relator. Com o relator, Doutora presidente. Tatiana, doutor Luiz, Com o relator. doutor Valcia, Com o relator. doutor Jorge, Com o relator. doutora Érica, Com o relator. doutora Vanessa. Acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso especial. Obrigado, doutora. Sim. Pior que nós não estamos ouvindo. Ela queria fazer uma observação, mas o voto está proclamado já, vamos ver se ela vai voltar. Possivelmente só agradecer, se despediu e saiu, presidente. Vamos seguir adiante. Presidente, Está proclamado caso o resultado. igualzinho a esse. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento total ao recurso. O resultado proclamado. O item 3 seria o próximo, ele também foi, item 23, foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. Então, vamos voltar à pauta a partir do item 1 agora. Presidente, posso fazer uma sugestão? Sim? É fazer o item 25, que é o meu, que é idêntico a esse que nós votamos, que é igual ao item 22. Vamos. Vamos fazer o item 25. Já colocaria na pasta. Eu também tinha outros idênticos, mas foram todos retirados. Eu tenho o idêntico, mas é o item 137. Então é no último dia e tem sustentação oral. Item 25, recorrente central, Carnaval Produções Artísticas. Interessado, Fazenda. Doutora Vanessa. Já estou voltando na pasta aqui. Pronto. Então, presidente, esse central do Carnaval é recurso do contribuinte também, né? Buscando a reforma do acórdão 1301001548. O contribuinte interpôs recurso especial, alegando divergência com relação à manutenção pelo colegiado da tributação de omissão de receita apurada de forma indireta pela fiscalização, da glosa de despesas e da multa isolada com base no artigo 44, inciso 1 da Lei 9430 de 96, por falta de recolhimento de estimativas concomitante com a multa de ofício, né? Então, indicou com paradigmas, o prosseguimento do recurso especial foi parcial, tão somente quanto a aplicação da multa isolada, então, por falta de recolhimento por estimativas em concomitância com a multa de ofício. Esse prosseguimento parcial foi confirmado em sede de reexame de admissibilidade. A Fazenda apresentou contrarrazões, postulando a negativa de provimento. É o relatório. No voto, tendo em vista que as exigências são relativas ao ano calendário de 2006, eu estou aplicando a súmula CARF número 105, né, para considerar como afastada essa acumulação da multa de ofício e da multa isolada. Então, eu estou dando provimento de recurso especial para reconhecer a impossibilidade de acumulação da multa isolada da multa de ofício por falta de pagamento de RPJ e CSF. Súmula CARF 105. Doutora Andrada. Acompanho a relatora, presidente. Doutora Tatiana. Com a relatora, presidente. Doutor Luiz. Com a relatora. Doutor Valcia. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora, presidente. Doutora Érica. Com a relatora. Também voto com a relatora. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso. Vamos retornar agora ao item 1 da pauta. Doutor Valcir, recorrente, CSN Cimentos, interessado Fazenda.
palavra ao relator. Foi retirado de pauta, presidente. Exato. Exatamente. Retirado de pauta por solicitação do patrono e da PGFN. Item 2. Doutora Érica. São embargos de declaração. Embargante. Conselheiro. Interessado em GEPAC. Aí tem aqui que esse processo voltou para correção do lapso manifesto, declarando nulidade da decisão nele proferida. Isso determina expressamente despacho da presidência do CARF. As folhas 650 seguintes. Vou falar a doutora Érica. É isso mesmo, doutor Rodrigo. É um embargo de declaração para corrigir um erro material, porque, na verdade, houve um erro, né, de um processamento lá na unidade, e acabou vindo 2 acórdons, né, sobre o mesmo processo. Então, aqui, taxa de embargos opostos pela ERCA, DEVAT, 8ª RPF, onde relata que, em virtude equívoca da unidade preparadora no processamento da cobrança do crédito tributário correspondente, foram proferidos 2 acórdons para julgamento de um mesmo recurso especial no bojo do PAS aqui, né, acórdão 9303008407 e o acórdão 930301010185. Então, que os cotejos até dos julgados têm a mesma ementa, né, que a taxa de Selic, a aplicação da súmula 108. Então, estou conhecendo aqui dos embargos, e estou julgando ele procedente para corrigir o erro material e anular o acordo proferido por essa turma 9303010185 de 12/2/2020. É como voto. Doutora Andrada. Acompanho a relatora. Doutora Tatiana. Com a relatora. Doutor Luiz. Com a relatora, presidente. Doutor Valcir. Com a relatora, só com uma dúvida, teria que constar com efeitos infringentes ou não? Não, porque não mudou o resultado. Ah, perfeito. Obrigado. Efeito infringente é a modificação do resultado. 2 acordos. Doutor Jorge. A relatora, presidente. Doutora Vanessa. Acompanho a relatora também. Também acompanho a relatora. Então, por unanimidade de votos, embargos conhecidos e providos. Doutora Érica, pode continuar aí que o doutor Luiz e a doutora Vanessa estão anotando o resultado. Só para ficar exatamente igual ao final. Sim. Pode copiar e colar lá no doutora Vanessa. É só copiar e colar. Porque eu voto por colher e prover os embargos opostos. Para corrigir o erro material, declarando a nulidade do acordo 93. Só copiar mesmo. Só copiar exatamente o voto aqui no final. Então, proclamando embargos acolhidos e providos para corrigir, por unanimidade de votos, para corrigir o erro material, declarando a nulidade do acordo 9303-010-185, de 12 de fevereiro de 2020, proferido pela 3ª turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF. Item 3 da pauta. Doutor Luiz Eduardo. Recorrente Fazenda, interessado Driveway, Indústria Brasileira de Autopeças. Presidente, já se encontra na pasta compartilhada a minuta. Está abrindo. Minuto. Abriu. Bom, presidente, tributo a IRPJ, período 95 e 96, a matéria é decadência, o recurso é da Fazenda. Lançamento original foi uma glosa de despesa com pagamento de comissões sobre venda por falta da comprovação de que seriam despesas necessárias à atividade da empresa
ou manutenção da fonte produtora da renda. Então, o sujeito passivo apresentou impugnação requerendo cancelamento do lançamento, mas a Delegacia de Julgamento em São Paulo, no acórdão 7431, negou provimento à impugnação. Então, foi apresentado recurso voluntário, alegando nulidade do lançamento, alegando de que o ônus probatório da ocorrência da infração caberia ao fisco, apresentando mapas contábeis e relatórios explicando os pagamentos, que teria ocorrido decadência por aplicação do artigo 150 do CTN, da regra decadencial do artigo 150, pois a ciência do auto de infração se deu em 2 de fevereiro de 2001, dia de Iemanjá, ou Nossa Senhora dos Navegantes, e que as competências autuadas foram de 31/12 de 95 a 31/12 de 96. Subsidiariamente, alega inaplicabilidade do juro Selic e da multa. Então, o acórdão recorrido 11.03.00.017 deu provimento ao recurso voluntário, aplicando a decadência, artigo 150 do CTE, até janeiro de 96, e no mérito, dando provimento quanto ao IRPJ, entendendo que a fiscalização não teria comprovado a desnecessidade do pagamento. Pois bem, a Fazenda Nacional apresenta recurso especial para discutir a decadência, traz como um paradigma a decisão 205.01579, e alega que, no caso de inexistência de pagamento sobre as rubricas lançadas, a regra decadencial deveria ser aquela do artigo 173 do CTN. Ela também traz recurso quanto à glosa das despesas, mas só foi dado seguimento parcial ao recurso da Fazenda Nacional para a rediscussão da matéria decadência. Apesar de ter sido interposto agravo, ele foi rejeitado pela presidência da Câmara Superior. O sujeito passivo apresenta contrarrazões discutindo apenas o mérito, requerendo negativa de provimento ao recurso da Fazenda para manutenção da decisão recorrida. Posso passar o mérito? Posso passar o mérito ao voto? Perfeitamente. Então, eu conheço do recurso, aliás, não houve alegação de não conhecimento, mas esclareço que a decisão recorrida reconheceu a decadência do direito de realizar o lançamento para o ano calendário de 95 e, no mérito, analisou a necessidade de despesas de comissões sobre venda. Mas o paradigma, ele traz justamente a questão da decadência. Então, tem conhecimento, a divergência para mim é clara. Agora, no mérito, eu verifiquei nos autos que não há prova de recolhimento parcial antecipado. Nas folhas 12 e 30, consta que o IRPJ a pagar no final do período está zerado. E na folha 19, as deduções de antecipações mensais sobre os valores devidos são referidas, mas não há prova do recolhimento das antecipações mensais. Então, essa foi a minha dificuldade. Eu olhei os autos e verifiquei, olha, não está presente o DARF do recolhimento de antecipação mensal e nem poderia haver um de recolhimento ao final do período porque está tudo zerado. Então, eu estou aplicando a regra do artigo 173 e dando provimento ao recurso para afastar a decadência com retorno dos autos para análise do mérito quanto ao ano de 95. É como eu voto, presidente. Doutor Andrada. Presidente, eu acompanho o relator. Doutora Tatiana. Só uma dúvida, até para o doutor Luiz. No voto, ele traz que o crédito tributário, não voltam nas contrarrazões, que o crédito tributário referente ao ano calendário de 95 e 96 era submetido à apuração pela sistemática do lucro real mensal.
ele nem fala trimestral, nem fala anual, né? E aí, por isso, considerando que o lançamento do auto de infração se deu em 2 de 2 de 2001, aí entende-se que foram fulminados pela decadência, né? Isso porque o imposto de renda das pessoas jurídicas desde janeiro de 92 é devido mensalmente, tendo passado de lançamento de declaração para lançamento para homologação. E aí eu entendi pelo voto do doutor Luiz, que o doutor Luiz considerou que a apuração era anual, né? E era anual? Eu entendi a pergunta, estou fazendo a pesquisa para poder lhe dar a resposta. Como fala em recolhimento por estimativa, tem que ser anual, né? Eu concordo, houve uma alteração de mensal para anual com recolhimento de estimativas. E a minha lembrança é de que 95 já estava na nova sistemática. Estou aqui fazendo um cotejo da legislação para poder responder. Só um minuto. Esse é o problema, já tem quase 10 anos que eu não lido com essa legislação, então não está na cabeça em um minuto. Luiz, eu abri aqui o primeiro volume, tem a DD e PJ do contribuinte aqui. Apuração do lucro real no período do ano calendário 95, lucro real anual. Está na folha 13 do primeiro volume. Se não me engano, a partir de 93 é anual, mas eu preciso dar a lei para ela, né? Só um minuto. Com base na Lei 8383 de 91, o lucro real passou a ser mensal. Então, L 8383 mensal. Artigo 26, parágrafo 4º. Imposto que trata será apurado mensalmente. Aí, você tem uma alteração
Em 93 continua mensal. Agora vamos ver aqui 94. L8541. Aí nós temos na 8541 imposto de renda mensal no lucro real. R$ 9.532. Dei 8981. A Lei 8981 é de 96, né, doutor Luiz? Mas ela adotou a medida provisória 812 de 94. Entendi. Perfeito. Então, a medida provisória 812 de 94, a partir de 95 já era anual. E ele optou pelo anual pela declaração que está nos autos. O ponto que pode ser discutível é o fato dele ter colocado em DIR-PF, DIR-PJ, na época não era DIR-PJ, era DIR-PJ, o fato de existirem estimativas, se isso é prova de pagamento. No meu entender, não é. Isso é uma declaração de que ele devia. Entendi. Doutora Tatiana. DCTF é que é a confissão de dívida. Ali é a declaração do que, como ele chegou no valor da DCTF. Então é meu voto. Mantenho meu voto, presidente. Doutora Tatiana está esclarecida para voltar? Super esclarecida, que realmente eu fiquei na dúvida se no ano de 95, 96, o lucro real era apurado mensalmente, porque eu sabia que lá no passado tinha essa apuração mensal e depois trimestral e depois anual. Então eu fiquei na dúvida, mas foi bem esclarecido pelo Dr. Luiz, realmente a 9532, que foi decorrente, né, da MP anterior, ele até traz, né, no final, né, doutor Luiz, a partir de 95, né, a partir de janeiro de 95, né, então, muito bem esclarecido, eu acompanho o relator, presidente. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso para afastar a decadência com retorno dos autos ao colegiado ACOR, para análise das demais questões postas no recurso voluntário. Item 4, recorrente Fazenda, interessado Cooperativa de Crédito Rural de Nova Ponte. Doutora Tatiana. Palavra relatora. Trata-se de um recurso especial da Fazenda contra acórdão, número tal, que por unanimidade de votos deu provimento ao recurso voluntário, consignando a seguinte ementa, né?
Aí a decadência RPJ, quando ausente dolo, fraude e simulação, mesmo que ausentes pagamentos relacionados ao período, o fisco dispõe de 5 anos a contar do respectivo fato gerador para revisar o procedimento do contribuinte e, quando for o caso, constituir crédito tributário. Sob esse enfoque, no caso, o lançamento notificado ao contribuinte em 10/10/05 não pode prosperar em relação ao fato gerador da apuração trimestral de IRPJ correspondente ao segundo trimestre de 2000. A Fazenda Nacional, então, interpôs recurso especial, que reconheceu a decadência, relativo ao IRPJ até segundo trimestre de 2000, traz que tal decisão diverge do entendimento do STJ, foi dado seguimento, contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, que trouxe, entre outros, que o fato gerador ocorreu em 30/6/2000, o procedimento fiscal iniciou-se em 19/8/05 e concluído em 10/10/05. Houve reconhecimento da homologação tácita em 30/6/05 do pedido de compensação. A compensação não é forma de pagamento, julgado o paradigma não se amolda à questão. Então, é o relatório. Não vai ter sustentação, né, presidente? Não, pode ir ao voto. Tá. Dependência da análise do recurso especial interposto pela Fazenda, para melhor elucidar o direcionamento pelo conhecimento ou não do recurso, é importante recordar o acordo recorrido, né? O acordo recorrido traz, né, o que eu já tinha lido, e o voto, ele fala o seguinte: conforme relatado, a exigência fiscal constituída nesse processo, na ótica do fisco, decorreu de uma glosa de suposta compensação de prejuízo fiscal sem obediência da trava de 30%, estabelecida no artigo 15 da Lei 9.065, que teria zerado para fins de base de cálculo do IR, e o resultado contábil da recorrente no segundo trimestre de 2000, equivalente a 2 milhões, segundo o fisco, foi compensado com prejuízo fiscal, né, quando o limite admitido era de 823, por conta da trava de 30%. A recorrente, porém, embora reconhecesse haver informado equivocadamente o valor da redução pretendida no campo da compensação de prejuízos fiscais, contesta o lançamento por 2 motivos. O lançamento estaria decaído, o valor glosado pelo fisco não correspondia à compensação de prejuízos fiscais, e sim a exclusão na operação do lucro real de resultados não tributáveis de atividades cooperativas. Nesse contexto, iniciando o voto pela análise preliminar da decadência, de plano, é de se reconhecer a razão à recorrente, uma vez que o lançamento foi concluído em 10/10/05 e é voltado a fato gerador ocorrido em 30/6/2000, assim, segundo o disposto no artigo 150, parágrafo 4, o procedimento foi homologado tacitamente em 30/6/05, isto é, 5 anos após a ocorrência do fato gerador, ocasião em que sequer havia sido instaurado o procedimento fiscal que foi iniciado em 19/8/05 e concluído em 10/10/05. Segundo o acordo ACO, o prazo decadencial, no caso, por ausente pagamento, deveria se pautar pelo artigo 173, o que adiaria o prazo fatal para a revisão do procedimento para 31/12/05. Entretanto, quando se trata de tributo sujeito à homologação, tal dispositivo é aplicado quando constatado pelo procedimento fiscal a ocorrência de dolo fraude, que não é o caso desses autos. Mesmo que o lançamento não estivesse viciado pela decadência, ainda assim a exigência não poderia prosperar, pois, de fato, ao que tudo indica, realmente ocorreu um erro material de parte da recorrente, perpetrado pelo indevido preenchimento da DIPJ, né? E aí ele traz que, por não identificar a natureza do valor objeto do lançamento, pois segundo o fisco é glosa de prejuízo fiscal compensado em excesso, e segundo a recorrente a exclusão de resultado de atividade cooperada, mas que nenhum dos lados comprova no mérito, não tem como confirmar o pretendido crédito fiscal constituído. Assim, caso o lançamento já não tivesse sucumbido pela razão preliminar de decadência, no mérito também não poderia prosperar, ou seja, há duas argumentações aí também, né? O acordo paradigma 9101000460, né, que esse é o acordo que ele traz, que é meramente a discussão do prazo decadencial, tá? Do 150, aplicação do 150 e o 173. Então, vê-se que o acordo recorrido traz que a autuação decorreu de uma glosa de suposta compensação de prejuízo fiscal sem obediência da trava de 30%, estabelecida no artigo 15 da Lei 9.065 de 95, que teria zerado para fins de cálculo do IR-PJ.
o resultado contábil da recorrente no segundo trimestre de 2000, equivalente a 2 milhões. O sujeito passivo, porém, embora reconhecesse haver informado equivocadamente o valor da redução pretendida no campo da compensação de prejuízos fiscais, alega que o lançamento estaria decaído, o valor glosado pelo fisco não correspondia à compensação de prejuízos fiscais, e sim à exclusão na apuração do lucro real de resultados não tributáveis de atividades cooperativas. Quanto à decadência, reconheceu a razão a recorrente, pois o lançamento foi concluído em 10/10/05 e é voltado a fato gerador ocorrido em 30/6/2000, e que o procedimento foi homologado tacitamente em 30/6/05, isto é, 5 anos após a ocorrência do fato gerador, ocasião em que sequer havia sido instaurado o procedimento fiscal, que foi iniciado em 19/8/05, concluído em 10/10/05. O colegiado da ACO não identifica a natureza do valor objeto do lançamento de 1.922.000, pois, segundo o fisco, é glosa de prejuízo fiscal compensada em excesso e, segundo a recorrente, é exclusão de resultado de atividade cooperada, e nenhum dos lados comprova no mérito, não tem como confirmar o pretendido crédito fiscal constituído. Conclui que, caso o lançamento já não estivesse sucumbido pela razão preliminar de decadência, o mérito também não poderia prosperar. No acordo indicado como paradigma, não se trata de compensação, tampouco de exclusão do lucro real de resultados não tributáveis de atividades cooperativas, mas sim de mera ausência de recolhimento. No paradigma, ainda não foi trazido vício no auto de infração, tal como ocorreu no acordo recorrido. Ora, se o colegiado do acordo paradigma entendesse que compensação se equipararia a pagamento? Então, em vista dessas dessemelhanças, eu não conheço recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, e também porque houve 2 argumentos lá, né? Mas mesmo também não foram confrontados todos os argumentos também. Então, eu não estou conhecendo o recurso especial da Fazenda, presidente. É um caso muito sui generis. Doutor Andrada. Doutora Tatiana, eu acompanho pelas conclusões. Eu acho que em relação, não por dissimilitude fática. Dissimilitude fática em relação à decadência, na minha opinião, ocorreu. O problema é que o acordo recorrido teve 2 razões para dar provimento ao recurso voluntário. E o recurso foi só em relação à decadência. Ele, além da decadência, ele enfrentou o mérito, né? Ele falou que houve um erro material da entrega da DIPJ, que não era compensação, e tal. Então, se a gente isolasse só decadência, eu entendo pelo conhecimento do recurso, entendo que há a prova da divergência, mas, como foram 2 razões de decidir, eu acompanho pelas conclusões desse caso, né? Eu entendo que há similitude fática em relação à parte de decadência. Tá. Doutor Luiz Eduardo. O microfone está fechado. Perdão, presidente, mais uma vez o doutor Andrada foi preciso, exatamente o meu entendimento. A clareza do relatório fez com que eu pudesse fazer análise com facilidade. Parabenizo a relatora pelo relatório, mas com todas as vênias, o doutor Andrada colocou a maneira pela qual eu raciocino de maneira perfeita. Na verdade, entendo que esse é um recurso insuficiente. Não é, se somente tivesse sido tratada a decadência e o colegiado do ACO não tivesse se manifestado sobre o mérito, dado 2 fundamentos para derrubar o lançamento, eu teria conhecido. Então, eu vou acompanhar pelas conclusões, seguindo o entendimento aberto pelo doutor Andrade. É como voto, presidente. Doutor Valcir. Com a relatora, pelas conclusões. Doutor Jorge. Com a relatora pelas conclusões. Doutora Érica. Com a relatora.
Doutora Vanessa. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, o recurso foi recurso não conhecido por unanimidade de votos. Os conselheiros, Andrada votou pelas conclusões, doutor, né? Andrada, Luiz, Maurício e Jorge votaram pelas conclusões. Doutor Luiz é o próximo. Item 5. Presidente, poderíamos fazer um intervalo, talvez? Perfeitamente. Intervalo, voltamos às 11 horas, 18 minutos de intervalo.